Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, aproveitando que a gente ainda está em janeiro, eu resolvi fazer o Melhores do ano de 2018. Vamos lá? Então, gente, aproveitando que a gente ainda está em janeiro, eu quero dar essas dicas para vocês. Em 2018, eu li esse livro e fiquei assim completamente apaixonada. E para mim ele não é apenas o melhor livro de 2018, como talvez o melhor livro que eu tenha lido em toda a minha vida. O livro é esse daqui, O Sol é para Todos, da Harper Lee. E ele tem um título em inglês que é muito diferente da tradução em português, né? Que é To Kill a Mockingbird, que quer dizer Como Matar. O Mockingbird é um passarinho que tem nos Estados Unidos, que aqui é traduzido como cotovia. Então seria Como Matar a Cotovia. Daqui a pouco eu vou falar mais ou menos qual é o significado que eu dei do título original para esse livro. Esse livro, ele fala sobre o preconceito, sobre a nossa dificuldade de aceitar aquelas pessoas que são diferentes de nós, diferentes assim na condição social, diferente no tom de pele, diferente na maneira de ser, como a gente tem essa dificuldade, e essa dificuldade não é somente das pessoas preconceituosas, essa dificuldade ela pode ser inerente ao ser humano. Então esse livro fala sobre isso e fala também sobre o amadurecimento. E isso assim me cativou demais, porque o livro ele poderia ser narrado por um dos personagens que são apaixonantes desse livro, que é o Atticus Finch, que é um advogado muito correto, muito humano, muito bom. Mas esse livro não é narrado pelo advogado, e sim pela filha dele, que é a Scout, que no começo do livro tem 6 anos e lá pro final do livro ela vai ter 9. Então a gente vai ver toda a história acontecendo sob o ponto de vista de uma criança que ainda não foi contaminada, né, pelos preconceitos do mundo, mas ela tem as próprias dificuldades dela. E é uma personagem assim fascinante, eu fiquei apaixonada pela Scout. E ela assim é uma menininha muito viva, muito dinâmica, uma menininha que não leva desaforo para casa, é uma menininha que questiona tudo. E ela tem aquela ingenuidade da criança. Até tem um momento no livro que ela pergunta, né, para a senhora que trabalha na casa dela, ela pergunta: o que é estupro? E assim, você vê a ingenuidade, porque o pai dela é um advogado, e ele está defendendo um homem negro da acusação de estuprar uma mulher branca. Só que essa história, ela se passa na década de 30, no sul dos Estados Unidos, numa cidadezinha fictícia chamada Maycomb, que é uma cidadezinha do Alabama. E a gente tem que abrir um parênteses, que o preconceito era muito forte nessa época, e o preconceito era muito forte principalmente no sul dos Estados Unidos. E o pai dela vai defender esse negro, e ele vai contra toda aquela sociedade do sul dos Estados Unidos, contra toda aquela sociedade preconceituosa da cidadezinha pequena em que eles moram. E a Scout, ela tem que lidar com isso. Parece que esse livro ele tem muitos aspectos autobiográficos da autora Harper Lee, que também foi uma menininha que morou numa cidadezinha pequena no sul do Alabama, que também tinha um pai advogado e que também tinha um melhor amigo, que na verdade era o Capote, né? O escritor Capote. E nesse livro, a primeira parte desse livro trata da infância da Scout, junto com o irmão dela. Ela tem uns 6 anos, o irmão dela é uns 4 anos mais velho que ela. E eles acabam conhecendo um menininho que vem passar as férias nessa cidade, que é o Dill. E aí os três vão passar a primeira parte do livro, vai retratar bem a infância deles ali, as brincadeiras, as travessuras, os medos que eles tinham ali. E a segunda parte vai tratar do julgamento, quando o pai dela vai defender esse negro acusado de estupro. E a gente vê também que da primeira para a segunda parte
há um amadurecimento desses personagens, principalmente do Jen, que é o irmão mais velho dela, que ele entra na adolescência na segunda parte, e assim ela trata aquilo com uma beleza, com uma sensibilidade. Essas pequenas delicadezas, elas me cativam muito, sabe? Eu separei aqui algumas partes que eu marquei esse post-it rosa. São as partes que mais me cativaram, eu não vou ler todas, mas tem uma partezinha aqui que é muito bonita, que diz assim, ela falando do pai dela. Era em momentos como esse que eu achava que meu pai, que detestava armas e nunca tinha ido a nenhuma guerra, era o homem mais corajoso que já existiu. Gente, que maravilhoso, né? Que poesia essa frase. Aí uma outra parte é quando ela conta de um homem que andava com negros, um homem branco que andava com negros, porque naquela época a segregação racial era muito grande e você ter alguém que andava com negros ou que defendia negros era uma vergonha para a família. E esse homem tinha optado a andar com os negros e dizia-se que esse homem tomava a bebida dele dentro desses sacos de pão, porque era bebida alcoólica, e diz que esse homem vivia bêbado. Mas aí um dia esse homem oferece a bebida dele dentro do saquinho para uma das crianças. E quando a criança toma, vê que aquilo lá não é bebida alcoólica e sim refrigerante. Aí as crianças perguntam para ele, mas por que você deixa as pessoas pensarem que você vive alcoolizado todos os dias? E ele responde, procuro dar um motivo para essas pessoas, sabe? Elas ficam satisfeitas quando encontram uma explicação. Nas raras vezes em que venho à cidade, se ficam trocando as pernas e bebo uns goles desse saco de papel, elas podem dizer que Dolphus Raymond encheu a cara de uísque. Ele não tem jeito. Não responde por si, por isso vive do jeito que vive. Aí ele fala, não é honesto ser assim, mas é muito útil para as pessoas. Cá entre nós, não sou muito de beber, mas elas jamais entenderiam que vivo desse jeito porque quero viver assim. Então assim, se a gente puder ler esse livro entendendo que o preconceito da nossa sociedade hoje, quanto da sociedade que vivia naquela época, o preconceito ele não está apenas nos grandes preconceitos, que é pela raça, mas também o preconceito, a dificuldade de lidar com quem é diferente de nós. Então a gente entende que talvez a gente também precise mudar. Talvez a gente precise ter um olhar novo para todas as coisas e agir mais como Atticus Finch, que era o pai da menininha, que era o pai da Scout, e que para mim é o grande exemplo, né, que existe nesse livro. E são várias histórias que acontecem aqui, e tem o Tom Robbins, que é o negro, né, acusado de estupro, e tem um outro personagem, que é o Bull Hadley, que é uma pessoa muito retraída, que vive só dentro de casa, mas que por causa dele viver isolado, ele gera muitas confabulações, muitas pessoas querendo saber da vida dele, muitas pessoas dando palpites do que ele é realmente, mas o que ele é realmente só ele sabe, né? Então eu acho que esse título, To Kill a Mockingbird, quer dizer como matar a esperança, porque assim, o passarinho, o Mockingbird é um passarinho, além de ser uma criatura linda, é uma criatura sem culpa, é uma criatura livre. E o que essa sociedade faz, tanto com o negro, tanto com o Bull Hadley, que é esse moço que vive recluso, quanto com a educação que dá às crianças, essa sociedade está querendo matar a esperança, está querendo matar a cotovia, o Mockingbird. Então essa é a minha dica de livro para vocês. A Harper Lee, ela faleceu há 1 ano, 2 anos parece. Até 2015, esse tinha sido o único livro publicado por ela. Foi publicado em 1960. Em 1962 foi produzido um filme que é maravilhoso, conseguiu ser a réplica realmente do livro. É um filme em preto e branco com Gregory Peck.
E até 2015 esse era o filho único, né, da Harper Lee. E em 2015 ela publicou um segundo livro que promete ser a continuação desse, que se chama Vá, Procure um Vigia. Até ontem eu fui na livraria e procurei por esse livro, mas estava esgotado na livraria. Mas na Amazon tem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto desse livro quanto do Vá, Procure um Vigia. E assim que eu ler também o Vá, Procure um Vigia, provavelmente eu venho contar aqui pra vocês. Mas essa é a minha dica de livro, o melhor livro que eu li em 2018 e talvez o melhor livro da minha vida. Para terminar, minha dica de filme para vocês foi um filme assim sensacional que eu assisti no finalzinho de 2018, tem no Netflix, que é Mary Shelley. Para quem não sabe, Mary Shelley é a criadora do Frankenstein. E o filme, ele vai do momento em que a Mary começa a ter a inspiração para criar o livro até o momento em que esse livro é publicado, né? A Mary Shelley, ela era filha de 2 escritores, mas a mãe dela ela não chegou a conhecer, a mãe dela morreu logo após o parto. E o que vai dar inspiração para ela criar, né, o Frankenstein, é o sofrimento que ela mesma experimenta. Porque a dor do Frankenstein é a dor da rejeição, é a dor do abandono, é ter sido criado e causar um espanto tão grande que o criador não quis saber dele, né? E essa dor da rejeição, essa dor do abandono, era a dor que a Mary Shelley experimentava na vida dela. E tudo isso deu ferramentas para ela escrever esse livro tão cheio de sentimento, tão capaz de traduzir a solidão do abandono. E inspirada, né, por ter assistido esse filme, eu até escrevi um texto, vou deixar na descrição aqui do vídeo, eu escrevi um texto que eu falo sobre a solidão do abandono. Porque eu acho que a solidão do abandono, ela é muito mais dolorosa, ela é muito mais difícil que a solidão de estar sozinho. E a Mary Shelley, ela experimentou porque ela teve uma relação amorosa muito conturbada com Percy Shelley. Percy Shelley era um poeta e é daqueles poetas, né, que vivem aqueles amores conturbados, aqueles amores de paixão fulminantes, mas também de instabilidade. E ela era muito novinha quando ela conheceu ele, ela tinha apenas 16 anos. E aí, como primeiro amor, ela ficou completamente apaixonada pelo Percy Shelley. E por vários motivos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês assistam o filme, ela se sentiu rejeitada. Ela se sentiu solitária, ela se sentiu abandonada, ela sentiu essa dor dilacerante que é a rejeição. E no filme a gente vai vendo as inspirações dela para ela criar o médico, as inspirações dela para o médico fazer experimentos, a inspiração dela de trazer uma pessoa de novo à vida e a inspiração dela de traduzir a dor do Frankenstein. Então eu acho que é uma dica para vocês de um filme que para mim valeu muito a pena assistir, tanto pela construção, né, de uma escritora, porque no início o pai dela até falava para ela, encontre a sua própria voz, porque no início ela ficava copiando frases que ela via em livros, copiando o estilo de outros escritores e aos poucos ela entendeu o que o pai dela queria dizer com escute a sua própria voz e ela foi criando o estilo próprio dela que, né, no fim foi uma obra-prima que é um clássico hoje da literatura mundial. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho vídeo toda terça-feira, sempre trazendo uma reflexão para vocês acerca da vida, com uma dica de livro e uma dica de filme. Se inscrevam aqui no canal, deem um joinha se vocês puderem, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.